Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aqui. Estou muito feliz por estar aqui nesta noite. Poder adorar a Deus juntamente com os irmãos. Eu vou pedir para você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra ela junto comigo no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 9. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Enquanto você encontra, quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Adonias Monteiro e toda a sua família. Pastor, é um prazer conhecer o senhor, conhecer esta casa abençoada. Se a gente não se encontrar mais uma vez nesta terra, já estou plenamente crendo que a gente vai se encontrar lá no céu, lá, para a gente adorar, né, nas bodas do Cordeiro. Pastor Josias, que foi o canal de bênção aí, obrigado aí, pastor, por receber a indicação do nosso amigo. E também quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos que são dessa cidade, e pastores que estão ali, que é o pastor Manuel, sua família, e meu amigo Elias. Elias, uma bênção de Deus, que Deus abençoe, viu? Essa família, pastor, que apresentou para mim essa cidade uma primeira vez, e as portas se abriram aqui, né, nessa cidade, graças a Deus, viu? Querido, você que achou, diga assim: eu vou para o céu. E você que não achou, diga: me espera, que eu vou também. Amados, congregamos ali na Assembleia de Deus no Brás, né? Temos ali 4 pequenos em casa, que todas as vezes que nós saímos para viajar, eu reúno os 4. Tem uma bebezinha de 5 meses, mas nós pega na mão dela, deitada na cama, e oramos, porque nós saímos com uma missão. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma promessa que Deus um dia fez. Eu nem crente era, nem de crente eu gostava, e muito menos acreditava em Deus. Mas tinha aqueles profetinha doidos, sabe? Que está fazendo falta hoje no século 21, que levantava e via gente problemática e dizia: Deus vai te usar ainda, rapaz. E as coisas aconteciam. E hoje eu estou aqui, e pode ter certeza que é mais um pedaço da promessa que o Senhor tem. Um dia foi só uma promessa, aí um dia pela dor se tornou o processo, e hoje eu estou aqui vivendo o propósito para a honra e glória do Senhor. O capítulo 6 diz assim, ou melhor, o versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Senhor, obrigado por esta oportunidade. Eu só vou funcionar se o Senhor me usar, então me usa mais uma vez pela tua misericórdia. Deus, eu só sou a ferramenta, mas o Senhor é aquele que trabalha sobre esta igreja. Então me usa, Senhor. Isso é o que nós te pedimos, sabendo que a resposta o Senhor já nos deu, e o nome dela é Jesus. E todos dizem: pode se assentar, por gentileza. Queridos, esse texto bíblico que eu li com vocês, passagem bem conhecida, hoje, pelas escolas teológicas, pelas escolas bíblicas e por aqueles que gostam e são curiosos por examinar a palavra de Deus, nos é aberto, e nós sabemos que esse menino é Jesus Cristo de Nazaré. Mas imagina, há 700 anos antes desse menino nascer, um profeta começa a pregar e profetizar de forma mais aberta, uma visão mais clara, e começa a esclarecer algumas coisas que Deus, na sua trajetória das Escrituras Sagradas, vinha falando com o povo. Só que nós sabemos que muita coisa hoje nos é revelada porque nós lemos, mas naquela época era oculta ao povo que vivia. Um exemplo que eu dou é que Paulo ele vai nos dizer que aquela pedra que Moisés batia era o próprio Cristo. Só que Moisés batia na pedra porque não sabia que aquela pedra era o Cristo. Pastor, e por que você está falando isso? Porque tudo começou debaixo de uma profecia. Um profeta se levantou e começou a dizer que um dia Deus ia enviar um Messias. E aquele povo que ansiosamente ouvia esta profecia, eles começaram a guardar em seu coração e preparar-se para receber esse Messias. Só que o tempo, ele vai passando, e a promessa, até por um tempo, parecia que não ia acontecer. Só que no decorrer do tempo, os profetas vinham revelando e dizendo qual e onde seria
o cenário, que este Messias tinha que nascer, que esse Messias tinha que crescer, e onde este Messias ia começar o seu ministério. E alguns profetas começaram a revelar também qual que seria o fim da caminhada desse Messias terrena, para que ele começasse o plano celestial. Porque o projeto, ele nunca foi terreno, o projeto nunca foi para ser aqui, o projeto nunca foi para que se acontecesse no plano natural. O projeto, desde o princípio e até se findar esta terra, será um projeto e um plano sobrenatural. Se eu fosse intitular essa mensagem, eu ia intitular pelo menos as 5 profecias que se concretizaram antes de Cristo começar o seu ministério. Pastor, e qual que é a primeira profecia que o Senhor quer compartilhar conosco? A primeira profecia é esta que o profeta Isaías, ele fala de forma clara que o menino tinha que nascer e que sobre ele ia vir alguns principados de autoridade. E para que essa profecia se acontecesse, Deus teve que escolher dentro de Israel uma família para que ele plantasse o projeto chamado Jesus. E quem que Deus vai escolher? Deus vai escolher uma família simples, em um lugar simples, em uma aldeia simples, e ali Deus vai visitar com seu anjo. Imagina que 700 anos depois, essa profecia vai se concretizar. E como é que essa profecia vai se concretizar, pastor? Primeiro, Deus vai preparar o terreno, porque Deus não faz as coisas de qualquer maneira. Deus agora vai quebrar um silêncio que há pelo menos 450 anos está acontecendo. Só que o silêncio não vai ser quebrado na vida da jovem que vai receber a profecia e vai ser a ferramenta que Deus vai usar para colocar o Messias. Não. A Bíblia diz que um anjo, primeiro ele vai passear dentro de um culto, que quem está na sua semana para levar incenso é um sacerdote por nome de Zacarias. E esse sacerdote, ele vai agora ter uma reação, porque qualquer um teria. Imagina 450 anos sem ninguém ouvir que Deus curou, 450 anos sem ninguém ouvir que Deus falou, 450 anos sem ninguém ouvir que teve algum profeta que disse em algum canto daquela cidade, daquela nação cujo Deus era o Senhor: eis que assim diz o Senhor, eis que agora fala o Senhor. Não tinha profecia, mas um dia dentro de um culto, a Bíblia diz que um anjo aparece, e esse anjo vai vir já trabalhando dentro de uma profunda revelação. E que revelação é essa, pastor? O anjo vai ver o sacerdote na sua semana cumprindo o seu propósito para levar incenso, e vai chegar nele e vai dizer que Deus vai fazer naquela cidade mais uma vez um milagre, como fez no tempo de Abraão. Um casal de velhinhos vai gerar, e quem vai ser gerado não é alguém comum, é alguém que o Senhor vai usar para preparar o caminho para o seu Senhor. Escute bem, e quando esse anjo entra, entrega a profecia para Zacarias, Zacarias no momento fica tão impactado, ele fica tão deslumbrado que ele fica até descrente. E o anjo vai quebrar o silêncio espiritual, mas vai colocar o silêncio na boca do homem. Tem gente que vai pensar que o anjo visitou Zacarias e que deu nome para o filho de Zacarias. Só que o texto, se você examinar ele com clareza, esmiuçar ele com todos os seus detalhes, você vai ver que o anjo não está dando nome, porque se o anjo tivesse dando nome, o anjo ia visitar também a esposa daquele homem, e ia dizer para a esposa dele: o nome desse menino tem que ser João. Só que o anjo não visitou a esposa, o anjo visitou só o homem, e o homem foi para casa em silêncio com uma revelação. E quando o tempo passa, a Bíblia diz que esse menino nasce, e quando esse menino nasce, a mãe vai dizer que o nome do menino será João, que no futuro o povo vai chamar de Batista. E o que é isso, pastor? É o que a interpretação do texto dá, que o anjo está trazendo uma revelação, e revelando o que está no coração daquela mãe, que o dia que ela gerasse, o nome do menino seria João, que o tempo que ela gerasse, ela daria o nome àquele menino. Então nós vamos ver que Deus agora está trabalhando no meio desse povo. 700 anos se passa que Isaías profetizou, agora o silêncio está sendo quebrado. 6 meses depois, esse mesmo anjo, que agora está passeando para entregar os oráculos de Deus dentro de Israel, ele continua dentro da cidade. E aonde é que ele vai, pastor? Ele vai a uma cidadezinha por nome de Nazaré. Ele vai visitar uma casa de uma moça por nome de Maria, recém-casada.
agraciada. Segundo a história diz, segundo os historiadores, os estudiosos, aqueles que gostam das escrituras sagradas, acredita que o máximo de idade dessa menina era 16 anos. Só que Deus tinha visto nela algo diferente que não tinha visto nas outras, para chamar ela de agraciada. A menina devia ter postura, devia ter testemunho. Deus olhou para dentro dela e falou assim: eu posso colocar o céu nessa menina, que ela não vai me decepcionar. E o anjo entra e coloca nela uma responsabilidade, uma incumbência. Pastor, que responsabilidade é essa? Não é uma responsabilidade comum. Talvez você sentado na cadeira, sentado na sua casa, talvez como eu já fiz, ouvindo a mensagem e ouvindo alguém contar que a menina recebeu a profecia e abraçou o ministério, foi algo fácil. Mas vamos sentar um pouco no lugar do outro, na cadeira do outro, se posicionar como outro. Cenário religioso. Muito tempo que Deus não fala. Menina de família simples, nascida em uma cidade que não era bem vista, que outrora foi até rejeitada por um rei. Agora ela recebe a profecia que quem está no ventre dela é Jesus. Imagina essa menina indo contar a história para o seu marido. Imagina essa menina indo contar a história para o seu parente. Imagina os vizinhos perguntando e dizendo: Maria, tu está grávida? De quem é esse menino? E ela tendo que dizer: esse menino é do próprio Deus. Imagina o povo religioso pensando e guardando consigo e dizendo: tamanha é a mentira. Imagina o clima na família dela. Imagina o clima na família do esposo. É por isso que o texto vai dizer que quando o esposo ouviu da boca da menina que ela era agora uma escolhida de Deus para o projeto, a primeira coisa que ele fez foi isso: eu vou embora de manhã cedo, porque assim eu não queimo ela e eu também não me queimo. Só que o anjo está passeando, irmão, e quando Deus está num projeto, Deus não vem para dividir, Deus não vem para bagunçar, Deus não vem para separar. Deus, quando ele vem, o projeto dele é unir. É por isso que o Salmo 133 diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, quando José está preparando as malinhas para fugir, o anjo visita e diz: não, José, o tempo de fugir não é agora. Vai vir até um tempo de se esconder, mas não é este. Fica, porque o projeto que está na vida de Maria é do próprio Espírito Santo de Deus. Pastor, e qual que é a primeira profecia? A primeira profecia é o próprio nascimento do menino, porque ninguém vive de conversa. Se nós temos e o que nós vivemos e a quem nos entregamos é um Deus que promete e é fiel para cumprir. É um Deus que quando Ele fala, Ele vela para que a sua palavra aconteça. Então até na vida do nosso Senhor, para o silêncio acontecer, para que o projeto chamado Jesus Cristo de Nazaré acontecesse, Deus teve que levantar alguém para profetizar, Deus teve que levantar alguém para entregar o cumprimento da profecia, e Deus teve que levantar alguém para viver as suas profecias. Permita-me abrir um parênteses, mas eu tenho que compartilhar isso com alguém. Às vezes nós abrimos a nossa internet, às vezes nós vamos ver vídeos, às vezes nós vemos reels, às vezes nós vemos podcasts, e nós pegamos tanta gente perdendo tempo, irmão, batendo naquilo que Deus não nos chamou para bater, atacando o profeta, perseguindo profecia. Olhe bem para cá, a história da igreja começou em uma profecia, a história da Assembleia de Deus começou em uma profecia, a história de muitos que estão aqui começaram em uma profecia. Deus não me chamou para perder tempo batendo no ministério de A, no ministério de B, no ministério de C. Pastor, para que Deus te chamou? Para dizer para alguém que vale a pena acreditar nesta palavra, porque Ele é o Deus que fala e Ele é o Deus que cumpre. Primeira coisa que aconteceu foi Deus profetizar, e depois, pastor, chegou o tempo de Deus cumprir. Primeira coisa, uma profecia teve que se cumprir. O menino teve que acontecer e Deus teve que escolher uma família para essa família, para esse menino nascer. E nós vamos entender que o projeto Jesus começa dessa maneira. Como, pastor? É Deus escolhendo alguém para introduzir um menino chamado Jesus. Você vai ver que quando Deus começou o projeto, a primeira coisa que Ele fez foi escolher uma família. E quando Ele escolheu a família, Ele não escolheu a família pelo que ela tinha, Ele não escolheu a família pela reputação na cidade, Ele não escolheu a família pelo cargo, pela faculdade, se tinha padrinho ou se não tinha, não. Deus simplesmente olhou uma família e disse: ali eu encontrei fé e testemunho, e aquela família que eu vou usar. E o que é isso, pastor, que o senhor está pregando? É que quando Deus quer usar alguém, Deus não olha para as minhas e para as suas circunstâncias. Deus não olha para o bairro que você mora, para o carro que você anda, para a casa que você tem.
tem, para o saldo que tu tem na conta bancária, para o currículo que você carrega, para a mesa que você senta, para qual que é o meio social que você está. Pastor, o que é que Deus faz para usar alguém? Ele olha dentro do coração para ver se tem fé, porque se tiver fé, é aí que Ele quer plantar um ministério, é aí que Ele quer plantar uma chamada, é aí que Ele quer plantar uma história. E o que acontece? Parece que tem muita gente hoje lutando para matar a fé da igreja, para matar a forma que a igreja tem construída. Parece que tem gente que luta para matar o dom, tem gente que parece que não quer que tenha cura, que tenha movimento espiritual, que tenha transformação de vida. Quanto tempo às vezes passa numa igreja sem alguém pegar o microfone para dizer que Deus curou, para dizer que Deus salvou, para dizer que Deus libertou, para dizer que Deus fez. Mas olhe para cá, Deus me chamou aqui para dizer para alguém: Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo amanhã. Pastor, e por que o Senhor está pregando isso? Porque as coisas de Deus não são naturais. Eu vim tirar alguém do natural e levar para o sobrenatural. As coisas de Deus não se explicam, as coisas de Deus não são filosóficas. Pastor, as coisas de Deus são o quê? As coisas de Deus são loucura para o mundo e fé para quem acredita e veio adorá-lo nessa. Para começar tudo, ele primeiro foi numa profecia e depois, pastor, escolheu um casal. Escolheu um casal que não respondia a nenhuma expectativa daquele povo que esperava ele. E aí, pastor, e como que continua a história? Continua mais ou menos assim. Hoje em dia, uns dias atrás, eu estava numa reunião de obreiro, pastor Adonias, e o pastor falou para mim dessa forma: o senhor que é presidente de campo, o senhor sabe disso, que hoje em dia tem que perguntar se as pessoas querem ministério, tem que perguntar se as pessoas querem assumir responsabilidades na igreja, tem que perguntar se alguém quer ir dirigir igreja, se alguém quer isso, se alguém quer aquilo. Irmão, vou dizer uma coisa, que eu vou falar para você. Sabe por que isso está acontecendo? Porque tem muita gente que parou de confiar que quem dá a chamada é quem garante a chamada. É porque muita gente parou de confiar que o Deus que lhe chamou é o Deus que faz. Mas escute, eu vim pregar que o Deus que te colocou o propósito, o Deus que acendeu a chama, é o Deus que garante a chama ficar acesa. E foi isso na vida dessa menina. Ela abraçou o ministério. Parecia que por um tempo o casamento ia acabar, parecia que tudo ia se desmoronar, mas só que enquanto aqui na terra estava tudo desequilibrando, no céu nada ficou em desequilíbrio, porque Deus estava no controle de tudo. E quando aquele homem pensou em ir embora, Deus falou: vai nada, é você que eu vou usar para cuidar do projeto que eu iniciei, é você que eu vou usar para cuidar do meu menino, para educar meu menino, para criar meu menino. No futuro alguém vai olhar o meu menino e vai até dizer que ele é teu filho. Escute isso daqui: quando pareceu que tudo ia acabar, Deus estava envolvendo José no ministério. Agora a família toda está envolvida no projeto chamado Jesus. E aí, pastor, chegou o tempo do menino nascer. Quando o menino nasce, vai nascer numa cidade chamada Belém. Por que nasceu em Belém? Porque um profeta louco por nome de Jeremias um dia teve uma visão e disse que esse menino tinha que nascer em Belém de Judá. Pastor, e por que ele tinha que nascer em Belém de Judá? Vai perguntar para Deus. Sou eu Deus por acaso para questioná-lo? Não. Quando Deus precisar me dar explicação de alguma coisa, Ele deixou de ser Deus, eu sentei na cadeira dele. Quando Deus fala, irmão, está falado e pronto e acabou. Quando Deus diz, está dito e pronto e acabou. Deus não precisa explicar os seus propósitos e os seus meios, não. Quando Deus diz, é nós que paramos para obedecer. Nós não temos que perguntar: Senhor, por que tem que ser em Belém? Senhor, por que teve que ser em uma manjedoura? Não, é porque a caneta de Deus vai escrevendo a história da forma que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E aí, chegou em Belém, o menino nasce. E quando nasce, pastor, a Bíblia diz que a história está escrita e 3 magos estão vindo do Oriente agora. Acendeu uma luz e a luz era um GPS. E essa luz falava com esses homens e dizia: o Filho de Deus nasceu. E eles saem loucos atrás daquele homem. Por quê? Porque dentro dele está gritando a vontade de adorar. Só que quem está dentro da cidade, que devia ter visto a luz acender mais perto, não viu. Isso daí me acende aqui, irmão, uma interrogação. Como é que aquele povo que há mais de 700 anos estavam esperando
esperando o menino, não viram a luz acender que o menino estava na cidade. Eles sabiam o endereço que o menino ia nascer, eles sabiam como o menino tinha que nascer. Todas as profecias eles sabiam de cor e salteado. Talvez as suas crianças no dia do bar mitzvah, alguém perguntava o que está escrito no rolo de Isaías, capítulo 9, versículo 6, e alguém dizia que tem que nascer um menino com 5 potestades de autoridade sobre os seus ombros. Mas tem um problema: no dia que o menino nasceu, ninguém estava ligado na fiação chamada mundo espiritual, e está vindo 3 homens de fora, vendo que o menino nasceu. Mas e quem está dentro, pastor? Quem está dentro está cego, quem está dentro está sem visão, quem está dentro está sem sensibilidade espiritual. E aqueles homens chegam, e quando eles chegam na cidade, a Bíblia vai dizer que a luz por um tempo para de brilhar. Parece que o GPS de Deus falhou. Só que quando o projeto é de Deus, ainda que por um tempo pareça que tudo vai dar errado, aquilo que parecia dar errado fica tranquilo, porque se foi Deus que começou a boa obra, Ele vai terminar. Chegaram na cidade. Quando chegaram na cidade, a luz parou. E aí? Na ideia, no coração e dentro deles está plantado: quem nasceu foi o Rei dos Reis, foi o Filho de Deus. Não tem como procurar esse menino numa manjedoura. Por que eles não foram? Porque eles não tinham as escrituras que os demais tinham. Só que eles tinham uma fé que os demais tinham esquecido como era. E eles foram bater aonde? Na porta de um homem chamado Pilatos. E tem um mistério muito grande eles bater na porta do homem, ou melhor, Pilatos não, do homem chamado Herodes. E tem um mistério muito grande eles bater na porta do homem chamado Herodes. Por quê? Porque o menino nasceu. A família é simples demais, e Deus tem que apresentar o menino. Então se saísse José e Maria pela cidade dizendo: este é o Filho de Deus, este é o Filho de Deus, nasceu o Filho de Deus, ninguém acreditaria que aquele menino era o Filho de Deus. Só que porém eles batem na porta de um homem por nome de Herodes. Herodes não era crente, Herodes não servia a Deus, Herodes não ia em sinagoga, Herodes não lia a Bíblia, Herodes não era praticante. Mas uma coisa me chamou a atenção. Talvez aqui em Mafra, se você faz esse teste amanhã, sai, vai na porta da prefeitura tentar falar com o prefeito para você ver se ele te recebe. Talvez se você for uma pessoa muito importante e tiver boas conexões, ele te atende. Mas vai qualquer um de família simples, sem ter muito conhecimento, para ver se ele recebe? Não recebe. E lá não era diferente. Mas sabe o que me chama a atenção? É que 3 homens desconhecidos batem na porta. O rei sai para fora e eles dizem assim: viemos adorar o Rei dos Judeus. Pastor, e o que te escandaliza? O receber? Não. O que me escandaliza é que ele acreditou que ele tinha nascido. Você está entendendo? O que me escandaliza é que ele podia muito bem fechar a porta e dizer: cambada de doido, vai embora. Que negócio de Rei dos Judeus é esse que nasceu? Que negócio de Filho de Deus é esse que nasceu? Mas ele não. A palavra que eles liberaram, ela entrou no coração daquele homem. E aí, pastor, tem um negócio que Deus falou comigo, eu vou compartilhar com você. E eu já parei com isso. Parei com o quê? De querer ficar me explicando para quem não é espiritual, querer explicar para as pessoas chamado, ministério, profecia, adoração, dizer para as pessoas como foi que Deus trabalhou, dizer para as pessoas às vezes porque eu não vou para um lugar, porque eu digo não, porque às vezes eu oro e Deus fala não vai, eu falo não vou e fico, e às vezes Deus fala vai, e as pessoas dizem como você vai? Se o cenário não é favorável, eu digo porque o Senhor disse que eu vou, Ele vai dar vitória. E como é isso, pastor? O texto aqui me explica. Quando eles chegaram e falaram para Herodes, Herodes não duvidou. E o que é isso? É uma grande verdade, que quando é Deus no negócio, até quem não é da igreja enxerga Deus trabalhando. Quando é Deus no negócio, até quem não pratica a mesma fé sabe que é Deus no meio do negócio. Eu vou falar um pouco mais, que hoje é dia de ceia, e isso daqui cabe nessa mensagem. Quando é Deus na vida do crente, até quem é de fora da igreja sabe quem é crente. E quem não é crente, pastor, a gente conhece de longe. Quem é servo, conhecemos em ver. E quem não serve, conhecemos em ver. Irmão, adorador, quem é crente, quem não é crente, sabe quem é de verdade. Vai na boca de fumo. Se você chega na boca de fumo lá em algum lugar, em alguma região, em São Paulo tem muito, e você fala assim: olha, eu queria ir na casa de fulano. Se ele é crente, os caras já vão falar logo assim: ah, é o crente que mora ali naquela casa. Quando você vai procurar referência na família, a família vai dizer: fulano de tal é crente. Procura referência no trabalho, fulano de tal é crente. Quem é crente, irmão? Até quem não
serve a Deus e enxerga as características de crente nele. E o que é isso aqui? É Deus falando para alguém: eu não dependo dos recursos internos para provar que eu estou trabalhando. Não. Eu não dependo da opinião dos teus amigos, eu não dependo da opinião dos teus parentes, eu não dependo da opinião do teu meio social. Do que ele depende? Ele só depende de um coração que recebeu a palavra nessa noite. Ele só depende de um coração que recebeu aquilo que ele plantou dentro da alma nessa noite. Olha aqui o que está acontecendo agora. Herodes está dando uma ordem dizendo: chama todos os eruditos, chama todos aqueles que conhecem a palavra, e faz o quê? Manda eles vir aqui me dizer aonde é que o menino tem que nascer. Aqueles escribas, fariseus e doutores da época fazem uma grande reunião na frente do palácio, e todos eles começam a debater Bíblia e chegam em uma só conclusão: o endereço do menino é em Belém de Judá. E aí, pastor, aquela equipe de magos segue. Herodes lança uma mentira e diz: vai lá e volta e diz para mim onde o menino está, que eu vou lá adorá-lo. Mas e agora, pastor? Mas aqueles que esperavam o menino, eles sabiam o endereço do menino, eles conheciam a história do menino, nenhum deles fez uma caravana para ir adorá-lo. E o que é isso? É Deus mandando eu dizer para alguém: se o propósito é contigo, continua no teu propósito. Você não depende de quem está do teu lado, de quem está na tua frente, de quem está atrás, para você orar. Não. Você não depende de quem está do teu lado, de quem está na tua frente, de quem está na tua retaguarda, para você adorar. Não. Pastor, para mim servir, eu dependo da aprovação de alguém. Olhe para cá. Não, você depende da aprovação do céu. Você depende da aprovação de Deus. Quem dá o chamado é quem garante o chamado. Quem dá o chamado é quem cuida do chamado, irmão. Quem dá o chamado é quem confirma o chamado. Olhe bem para cá uma coisa, irmão. Se foi Deus que te deu o chamado, pode ficar tranquilo, que com torcida contrária ou torcida a favor, Deus vai confirmar que é na tua vida. Se foi Deus que começou a história, se foi Deus que fez o propósito, que foi Deus que liberou a profecia, guarda essa dentro do teu coração e leva para a tua casa. O que, pastor? Que quem vai confirmar que Ele é na tua vida é Ele mesmo. Pastor, sabe o que é? É que se fulano de tal desse uma palavra por mim, olhe para cá. Se fulano desse uma palavra, porque você não precisava que fosse Deus. Ah, pastor, sabe o que é? É que se ciclano desse uma palavra para mim, olhe bem para cá. Tem momentos que o próprio Deus fecha a boca de A, fecha a boca de D. Para quê? Para quando você sentar, você só conseguir olhar para o céu e dizer: Hosanna a Deus nas alturas. Hosanna a Deus nas alturas. A história começou com Deus. A história foi construída por Deus. A história foi apresentada por Deus. E aí, pastor? Aí quem tem conexão, eu estava em Campina Grande mês passado, agora pregando. Estava na Assembleia de Deus em Campina Grande, na Paraíba. Comecei a orar com um pastor e ali ele falou algo que mexeu comigo. Ele falou assim: Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem me avisado as coisas antes de acontecer. E ali eu só entendi uma coisa: esse homem tem conexão com o céu. Ele falou: muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado pelas visões, muito obrigado pelas direções que o Senhor tem me dado. Eu falei: esse homem tem conexão com o céu. E aquilo ali eu guardei comigo e eu pensei comigo: só anda preocupado quem está desconectado com o céu. Porque quem está conectado com o céu, se Jesus deu uma ordem, ele vai. Se Jesus deu uma ordem, ele pisa. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens foram. Quem tinha poder bélico? Herodes. Quem era que mandava na cidade? Herodes. Quem era que tinha o controle das guardas? Herodes. Até a influência no templo, quem tinha era Herodes. Só que tinha uma coisa que Herodes não tinha: o controle de tudo, porque sempre fica na mão de Deus. E quando eles saíram e foram para adorar o menino, o anjo estava passeando e dizendo para eles: não volta porque é laço. Quando eles chegaram e adoraram o menino, o texto vai dizer que o anjo visitou José. Olha o mistério aí. José nem queria ficar. José nem acreditava no começo que o projeto era de Deus. Mas e agora, pastor? Quando o menino nasce, José está até recebendo revelação. José está até recebendo oráculo do céu. Para quê? É Deus dizendo: vai, pega a família e vai para o Egito. Olha Deus dando direção.
direção. Para que, pastor, que é a direção? Para proteger quem estava em apuro. E o que é isso? É Deus dizendo: quem guarda a chamada sou eu também. Levanta uma mão, não tem um hábito disso, mas coloca ela bem alto, que tem uma palavra profética. Quem começou o projeto na tua vida foi Deus. Quem está levantando o projeto na tua vida é Deus. Quem vai dar condições para o projeto é Deus. Pastor, e quem está protegendo o projeto continua sendo Deus. Vai para o Egito. Segunda profecia é o endereço. E a terceira, pastor, é a fuga, é a direção. Por que tem muita gente quebrando a cara? Parou de orar para pedir confirmação. Parou de orar para saber se Deus está no negócio. Parou de dobrar o joelho para perguntar para Deus: Senhor, o Senhor está ou o Senhor não está? Ele acha que a cadeira de centro é dele. Olha bem para cá, o centro sempre vai ser Jesus. O centro da igreja vai ser Jesus, o centro da sua vida vai ser Jesus, o centro do seu casamento vai ser Jesus, o centro dos seus projetos vai ser Jesus. Só quebra a cara quem ora pouco, porque quem ora muito Deus livra, quem ora muito Deus corta o laço, quem ora muito Deus quebra a lança, quem ora muito Deus abre a porta, quem ora muito Deus visita de forma extraordinária. E aí, pastor, vou dizer, foram para o Egito. E o que está acontecendo aqui agora? Vou pregar para tu entender, já estou indo para o final. Quando eles vão para o Egito, Deus só diz uma coisa dentro de mim. Aí quando Deus começa a gritar dentro de mim, para entender o que é livramento, quem é que tinha poder? Era Herodes. E aquela família, uma família simples. Só que é melhor ser simples, guardado por Deus, do que ser poderoso e lutar sozinho. Você vai ver que a sociedade hoje, ela faz de todas as formas, regras e leis para defender minoria. Você vai ver que as regras e as leis é sempre para defender o fraco. Por quê? Porque o fraco precisa de defesa e o forte não. Se você vê dois brigando na rua e tiver um grandão batendo num pequeno, ainda que o pequeno esteja errado, você nunca vai entrar do lado do grande primeiro. Você vai fazer o quê? Tentar separar e falar para o cara: ô, respeita. Se tiver uma mulher na rua e um homem agredindo, qual é a primeira ação de qualquer ser humano? Defender a mulher, porque ela é o lado mais fraco. Todas as vezes que você se colocar na condição de fraco, o Senhor Deus vai levantar para te proteger e para te defender. Todas as vezes que você se colocar na condição de dependente de Deus, o próprio Deus vai estar com as suas asas lhe guardando. Aonde, pastor? No seu esconderijo. Tem alguém que acredita nessa palavra? É a noite que eu vim pregar para quem veio receber. O que, pastor? Os oráculos de Deus não caíram por terra. Se tem uma profecia e uma palavra liberada sobre a tua vida, eu vim dar uma boa notícia. E qual que é? Não tem Herodes, não tem sistema, não tem projeto do homem que derrube aquilo que Deus começou, porque Jesus de Nazaré vai concluir esta obra. Eu estava esses dias ouvindo ali uns pregadores, a gente vai ouvindo, irmão, a gente vai cansando. E eu sou, desde quando eu me converti, tem 15 anos que eu prego a palavra de Deus e muita coisa mudou. E às vezes a gente vai vendo e as pregações é só relutando para destruir as coisas espirituais. É só relutando para matar o povo. É só relutando para destruir o povo. Na sua maioria, um dia desse eu vi um pregador dizendo: quem tem promessa de Deus morre. Todos na Bíblia que Deus permitiu morrer, Deus levou para uma coisa melhor. Mas dificilmente Deus vai deixar alguém morrer antes de concluir o propósito que Ele começou. É porque tem muita gente que afundou os dons, enterrou a fé, matou a chamada, e ele não acredita mais que Deus faz. Então o que ele faz? Ele tenta se justificar. E como é que ele se justifica? Tentando colocar no teu coração uma fé rasa, uma fé comum, uma fé natural. Só que essa fé aqui é sobre, ao ponto de um menino que nasceu numa família simples e Deus foi guardando, e um grande homem se levantou para matá-lo. E esses dias eu estava pensando nisso, pastor Adonias. E quando eu estava pensando nisso esses dias, o Senhor me levou a uma revelação. Eu estava ouvindo um testemunho numa rádio, e uma moça estava contando que o seu filho estava no leito de morte. Pastor, mas morrem muitas crianças. É claro que morre, mas tem um povo que é diferente, irmão. Tem um povo que se orar, realmente o céu é tocado. Tem um povo que se jejuar, realmente o leão também jejua. Tem um povo que se dobrar o joelho, o céu escuta verdadeiramente. E aí eu escutei o testemunho, a mãe dizendo que os médicos ligaram e disseram: vem aqui que nós vamos desligar o aparelho. Líder de ciclo de oração, mulher de oração, ela falou que ela foi orar. E quando ela foi orar, o médico deu um prazo dela chegar até 5 horas da tarde. Ela correu lá, chegou 2h30. E quando ela chegou 2h30 da tarde, dentro daquele leito de hospital, o filho dela não estava mais lá. Ela se desesperou, chamou a enfermeira e falou: vocês desligaram o aparelho antes de eu chegar? Aí a enfermeira olhou e falou: não, ninguém desligou nada, está tudo ligado. Até o laudo do menino está aqui, está toda a planilha dele aqui. O menino tinha que estar aqui, ou no máximo que ele estaria aqui era morto. Aí eles saíram procurando o menino no hospital. Quando saíram procurando o menino no hospital, aí ela contou que chegou numa salinha, começou a ouvir o barulho de criança. Quando ela encontrou, era o filho dela na porta. Aí o filho dela veio e disse assim: ah, mamãe. Ela perguntou: o que aconteceu? Ele disse: mamãe,
veio um homem de branco aqui no meu quarto. Só que não era o homem de branco que passeava no hospital. Era um homem de branco diferente, que a veste dele parecia que brilhava. E o que ele fez? Ele falou para mim que era o Deus que ouvia suas orações. E que ele tinha vindo aqui para me tirar do leito do hospital e dizer para a senhora que ele ainda escuta a oração de quem dobra o seu joelho na terra. Irmão, eu sei que você ficou com vontade de dar glória, mas eu não. Na hora eu fiz talvez como alguns fez. Impossível isso acontecer. Impossível. Como é que essa mulher orou? O menino estava para morrer e ligou. Isso aí é conversa. Na hora que eu fiz isso, o Espírito deu um choque dentro de mim. Sabe o que ele falou para mim? Pois é, filho, é esta geração que está sendo gerada. Uma geração que não acredita, uma geração que não crê, uma geração que está tomada pelas coisas naturais. Mas não foi assim que eu te chamei, não foi assim que eu te busquei onde você estava. Eu falei, Senhor, ele falou, eu preciso reavivar o que está morto aí dentro. Aí eu falei, Senhor, mas como assim? É um testemunho grande demais. Ele falou, tu lembra do teu? Você lembra como foi que eu te tirei? De onde eu te tirei? Como foi que eu te tirei? Aí rapidamente Deus me levou numa cidadezinha chamada Carapicuíba. Deus me lembrou que eu tomava conta de 5 bocas de fumo. Aí ele me lembrou que uma missionária doida vinha e dizia, tu vai ser profeta, tu vai ser pregador. Que a filha dessa missionária cantava para mim, campeão, vencedor. E aí o tempo passou, voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, veio uma virada de ano. E naquela virada de ano, eu não queria mais saber de nada. Parecia que o céu falava comigo. Eu olhava para o céu, eu parecia que estava falando comigo. E o negócio gritava dentro de mim, é tempo de você viver o que Deus prometeu. Aí eu falei, quer saber? Essa virada de ano, deu segunda-feira, eu entrego. Eu vou bater as contas, eu vou entregar a boca, eu vou parar com tudo. Só que naquela segunda-feira eu fui bater a conta, faltou dinheiro. Quando eu bati a conta de novo, duplicou o dinheiro. Eu mal tinha me convertido, já estava vendo o diabo armando o laço. E aí, pastor, aí foi aonde eu liguei para o dono e falei, vem aqui, vamos bater a conta e vamos ver como é que está o negócio. Quando ele bateu a conta, quadriplicou o valor e como paga. Aí tinham os inimigos, que sempre são aqueles que querem um lugar. Eles pegaram e falaram assim, rapaz, é hoje que tu vai morrer. E naquele dia eu sabia que eu ia morrer, porque eu sabia com quem eu andava, eu sabia qual era a qualidade daquelas pessoas. Mas e aí, pastor? Mas tinha uma coisa que não acontecia comigo naquele dia. E até um deles, que era um dos folgados, que ele chegava e olhava assim no nosso olho, e sempre era ele que falava, você sabe que vai morrer. Esse daí falava isso para todos que arrumava problema. E tinha gente que ficava tão apavorado que você já via o semblante de morte antes de chegar no local da morte. Tinha gente que eles botavam no porta-mala do carro e morria de medo. Mas naquele dia um olhou para mim e disse, esse daí é folgado, porque o olho dele não fica com medo, as pernas dele não tremem, o semblante dele não cai. E eu juro, irmãos, que eu procurava medo dentro de mim, mas o medo não vinha. Me colocaram dentro daquele carro. Quando me colocaram dentro daquele carro, um estava do lado direito, um estava do lado esquerdo. Aí estava uma arma desse lado, uma arma do outro. Estava na frente, sentado no banco do passageiro, um dos donos que era de religião de matriz africana, macumbeiro. A mãe dele tinha terreiro, ele se fechava no santo, alimentava vaso. E aquele homem entrou no carro comigo calado. E os outros dois aqui do lado vinham dizendo, você vai morrer. Só que dentro daquele carro uma voz gritou dentro de mim, tu tem uma promessa, rapaz. E eu lembrei que um dia um crente tinha falado para mim que o Deus desta igreja não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí eu orei ao céu e disse, Senhor, e se eu morrer hoje, o Senhor mentiu. Eu imagino o Senhor olhando do céu dizendo, eu menti? Eu vou provar para você que quando eu falo eu cumpro. Eu vou provar para você que a minha fé não é limitada a cano de revólver, a palavra de homem, a ponta da caneta, decreto de medicina, não. Eu vou provar para você que eu sou um Deus soberano. E do nada, quando ali ele foi levando aquele carro, o que estava na frente calado falou, para o carro. Aí os outros olharam e faz o quê? Vamos dar um cacete nele? Não, deixa ele descer. E faz o que com ele? Não faz nada, deixa ele embora. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, pastor. Desci do carro. Quando eu desci do carro, que eu ia saindo andando, ele gritou, volta aqui. Quando ele gritou, volta aqui, eu pensei, vou tomar um tiro agora. Eles vão me matar e deixar eu aqui mesmo. Eu falei, se eu morrer, já morri salvo. Quando eu botei a cara na porta, aquele homem que nem a Deus servia, olhou para mim e disse, tu vai embora, rapaz, e agradece a Deus, porque tu até brincou com ele, mas ele te deu uma nova oportunidade hoje. E o que é isso, pastor? É eu pregando para alguém que quem começou a tua história, quem começa da tua história, quem liberou a palavra é quem cuida da palavra. Herodes se sentiu enganado, Herodes preparou a mesa, Herodes fez a reunião, Herodes assinou o decreto e disse, é para matar todas as crianças. Só que tem um detalhe que eu vim pregar para os Herodes de plantão. E o que é, pastor?
Não tem como matar quem Deus escolheu para viver. Não tem como matar quem Deus escolheu para fazer seus projetos. Eu vim pregar para alguém que veio receber uma palavra nessa noite de ceia. Se Deus te prometeu nessa noite, pode abrir a boca para adorar, porque Ele é fiel para cumprir. Nós não somos a geração que nos entregamos. Nós não somos a geração que o médico liga e diz assim: está no leito de morte, e nós saímos para fazer visita. Não, nós somos a geração que pode até morrer, mas nós colocamos a Bíblia debaixo do braço e nós saímos de casa dizendo: a última palavra é tua, Senhor. A última palavra é tua, Senhor. A última palavra é tua. Eu vim pregar na Ademafra para quem veio receber. Deus tem uma última palavra na vida de alguém. Não vai acabar do jeito que está, não vai acabar do jeito que começou, não vai acabar essa história como pastor, estagnada como está. Pastor, é que eu perdi o contato, pastor, é que eu perdi o acesso, pastor, é que eu perdi os amigos. José está dentro do Egito com sua esposa e seu filho chamado Jesus. Não tem TikTok para sair notícia, não tem William Bonner no Jornal das 8, não tem WhatsApp para chegar, não tem telefone para ninguém ligar, jornal diário, não tem nem fofoqueiro, porque quem está escondido não fala onde está. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor está descendo lá e dizendo assim: ei José, pode voltar para Nazaré, porque quem queria matar o menino já não está mais vivo. Quem queria matar o menino morreu. O que é isso, pastor? É Deus dizendo para alguém: aonde eu coloco a minha mão para cuidar, não tem aquele que toque. Já tem gente recebendo ali. Aonde eu coloco a minha mão para cuidar, não tem macumba que pegue, não tem feitiço, não tem praga, não tem charuto aceso, não tem nome na boca do sapo, nem baleia engoliu o profeta, rapaz. Tu está achando que essas coisas pequenas vai te parar? Não. Deus me trouxe aqui para pregar. A minha história, a minha promessa é viva, é viva, é viva. Pega na mão de quem está do teu lado, coloca ele de pé e fala para ele: é noite de Deus fazer o sobrenatural. Não estranhe se você chegar em casa e alguma coisa sobrenatural acontecer. Não estranhe se você chegar em casa e o teu parente que era viciado querer vir para a igreja. Não estranhe se você chegar em casa e alguém que estava enfermo tiver curado. Não, não, não. Por quê? Porque Deus está dizendo: o sobrenatural está passeando, 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 passeando. Ela é cantou comandar a chúpia, ela é varabaixa, ela vai choquemandábia. É a noite da boa notícia de Deus chegar para quem está esperando ela. É a noite da boa notícia de Deus chegar para quem veio se entregar para Ele. Tem alguém que veio adorar? Tem. Tem alguém que veio receber? Tem. Tem alguém que veio dar glória? Tem alguém que veio dar aleluia? O lugar certo é agora, porque aqui continua sendo dele, para Ele e por causa dele. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Me desculpa, irmãos, talvez porque eu começo até na época, mas Deus vai tomando, o negócio vai esquentando aqui. Eu vim profetizar para quem veio receber: tua história não vai morrer na mão de Herodes, a tua história não vai morrer na mão dos fariseus, a tua história não vai morrer na mão dos escribas. Ninguém vai impedir a providência que Deus prometeu para você, porque é a noite que o céu te achou e vai concluir, vai concluir, vai concluir. Pastor, eu preciso de um toque de Deus. Pastor, eu preciso de um renovo de Deus. Eu vou devolver para o pastor e ele vai fazer essa oração, porque ele é o sacerdote, ele é o líder desta igreja. Mas eu queria que somente você que precisa. Pastor, eu preciso. Eu acredito que Deus pode fazer o que eu não posso fazer. É você que Deus está convidando para vir aqui na frente hoje. Irmão, esquece a etiqueta, esquece a ética. Tem momento que somos nós e Deus. Pastor, eu preciso que Deus faça alguma coisa na minha vida. Eu preciso, pastor, eu não me sinto o mesmo de quando eu me converti. Eu não me sinto a mesma de quando eu me converti. Alguma coisa mudou aqui dentro. É com você que Deus está falando. Não deixe que essa vergonha atrapalhe o que Deus tem com você. É com você que Deus está falando. Eu vou pedir: saia do seu lugar e venha aqui na frente, por gentileza. Saia do seu lugar e vem aqui para receber essa oração, porque essa oração vai te restaurar por dentro, vai te restaurar por fora. Esta oração vai restaurar tudo aquilo que estava paralisado. Sai do seu lugar e vem aqui na frente.
Sai do seu lugar e pode vir, porque hoje é o dia que Deus marcou para colocar no lugar aquilo que estava fora do lugar. Pastor Adonias, eu vou dizer uma coisa para o Senhor da parte de Deus hoje aqui. Assim te diz o Senhor, pastor, que esse campo de Mafra nunca viveu o que ele vai viver. Porque assim te diz o Senhor que Ele está passeando e está encontrando corações aqui hoje. Com o quê? Com pessoas abertas e dispostas a passar e sofrer, custe o que custar, pelo Cristo Jesus que morreu na cruz. Tem alguém que pode glorificar o Senhor? O Senhor está dizendo hoje nesta igreja que Ele está renovando a fé de alguns que pensou em parar. Deus está renovando a fé de alguns que queriam entregar ministério. Deus está renovando a fé de alguns que estavam dizendo: eu vou embora, eu vou mudar da cidade. Olhe para cá, irmão, vai mudar nada, porque aonde habitou a vergonha, assim diz o Senhor, vai habitar dupla honra a partir de hoje, em nome de Jesus. Vai habitar. Somente quem acredita fica aí para receber esta oração em nome de Jesus. Levanta sua mão para o céu e diga assim: Senhor, talvez eu não seja o mais capacitado, talvez eu não seja o melhor deste lugar, e nem quero ser também. Senhor, talvez eu não seja aqui, Senhor, aquele que parece mais espiritual, mas visita meu coração nessa noite, porque o Senhor encontra morada nele. O Senhor encontra dentro dele, Senhor Deus, nesta noite, meu Pai, espaço suficiente para mim ser a ferramenta que o Senhor quer usar. Espaço suficiente para mim ser, Senhor, aquele que o Senhor Deus quer usar para ganhar a próxima alma, para ganhar a próxima família, para resgatar aquele que caiu, para curar aquele que está enfermo em nome de Jesus, para libertar aquele que está endemoniado. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua igreja, Senhor, está hoje ouvindo a tua palavra aqui. Eles vieram receber um oráculo do céu. Eu sei, Pai, que tem sido pregado a tua palavra neste lugar. Eu sei que tem sido anunciado a tua palavra neste lugar. Mas às vezes, Senhor, oh Deus, tem dias que tem uma palavra que é especial para nós. Senhor Deus, visita, Senhor, todos aqueles que receberam esta palavra de forma especial. Visita todos aqueles que receberam esta palavra, oh Deus, como uma flecha em seu coração, e dá autoridade para eles, Senhor, para que nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma legião, nenhum demônio paralise aquilo que o Senhor começou, em nome de Jesus. E todos dizem: e graças a Deus.